Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente para as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como os senhores e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. Recebo ofício da eminente deputada Luciane Carminati, comunicando a ausência no dia de hoje, mas indicando o também eminente deputado Fabiano da Luz. Seja bem-vindo. Igualmente, o deputado Milton Lopes indica também Sua Excelência o senhor deputado Ismael dos Santos. Também seja bem-vindo, deputado Ismael. E vamos dar início ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de Vossas Excelências. Eu convido primeiro o deputado Fernando Krelling para relatar o projeto. Devolução de vista, então... Devolução de vista sem manifestação do o projeto PL 321.4, 2016. Deputado Kennedy Nunes. Referido ao projeto, tem visto o deputado Fernando Krelling, como se manifesta Vossa Excelência. Faz devolução sem manifestação. Também eu tenho visto o deputado Luciane Carminati, como se manifesta o deputado Fabiano da Luz. Pela aprovação, senhor presidente. Também tem visto o deputado Sargento Lima, como se manifesta Vossa Excelência. Bom dia, senhores deputados, senhor presidente. Vossa Excelência com a palavra. Esse aqui, o de vistas aqui. A presente proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na sequente caminhada à Comissão de Finanças e Tributação, sob o relatório do deputado José Milton Schaeffer. Tá? O relator apresentou o parecer julgado incompetente para a comissão para apreciar o presente projeto de lei, uma vez que a obrigação da presença de nutricionistas se restringe a escolas particulares, não importa o aumento ou diminuição da receita ou despesa pública. Dessa forma, acompanhamos o parecer do relator pela competência desta comissão para analisar a matéria. Porém, apresentamos um requerimento solicitando que o projeto de lei seja também encaminhado e analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Desportos, conforme o artigo 78, realece, e pela Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia de Minas e Energia, conforme o artigo 81. Acompanhe o requerimento para que ele seja analisada, a matéria seja analisada também pela Comissão de Educação. Senhores deputados, o relator da matéria é o eminente deputado José Milton Schaeffer. E Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz no sentido de que seja encaminhado o presente projeto de lei 0321.4/2016 à Comissão de Saúde, conforme a sequência de tramitação indicada pelo primeiro secretário da mesa. Senhores deputados, o meu posicionamento, eu solicitei vista também, para não prejudicar a tramitação, o meu voto vai ser pela abstenção, pois entendo que dever-se-ia tramitar também nesta Comissão de Finanças. Meu voto será pela abstenção. No entanto, há um voto vista do deputado Sargento Lima. E o meu também, presidente. Tem um voto visto do deputado Sargento Lima e tem um requerimento também. Né? O requerimento ele pede para ser encaminhado também à Comissão de Cultura, de Educação, Cultura e Desporto e Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. O requerimento está endereçado ao primeiro secretário da mesa. Então, vou solicitar à assessoria da comissão que faça o encaminhamento ao primeiro secretário da mesa diretora. Não vou nem apensar o presente projeto, porque está endereçado diretamente ao secretário da mesa. E o voto visto de Vossa Excelência, ele ficará prejudicado se for aprovado o voto do relator. Mas, de qualquer forma, a pretensão de Vossa Excelência no voto visto já está contido no requerimento, que é o encaminhamento para as comissões referidas. Né?
Então eu coloco em discussão o relatório e voto do relator, não havendo quem queira discutir. Deputado Bruno, com a palavra. Eu também tenho um voto de vista, presidente. Vossa Excelência tem voto de vista? Sim, sim. Mas, exatamente, eu peço desculpa. Mas Vossa Excelência pode fazer a leitura do voto de vista. Presidente, eu também fiz análise do projeto e vou fazer a leitura agora apenas do voto e com base, e me oriento a partir do artigo 144, inciso 2º, e do artigo 73, ambos do regimento interno da nossa Assembleia. Bom, essa proposição, conforme relatado, foi apreciada também pelo Poder Executivo através da Secretaria de Fazenda, com responsabilidades semelhantes a essa comissão. A mesma comissão lá. Qual seja a missão de garantia da probidade orçamentária financeira do Estado de Santa Catarina? Diferente desse destacamento legislativo, a Secretaria do Executivo administra diretamente e diariamente o orçamento estadual, de forma que as manifestações oriundas daquele poder estão imersas na realidade das contas do Estado. Eles estão vivendo lá na Secretaria a realidade das contas, né? Nota-se que ao ser obrigado, nota-se que ao ser obrigação resultante da legislação estadual e a feita a contratação de profissionais para operar no setor privado, há uma consequente obrigação de fiscalização do seu cumprimento. A lei, ela traz a obrigação, como ela prevê que as escolas tenham que contratar nutricionistas, então o Estado, por outro lado, também, ele vai ter que fazer essa fiscalização. Por um lado, caso não haja fiscalização, esse parlamento estaria aprovando, então, uma lei inócua. Se não houver fiscalização, a lei é inócua, porque a gente está propondo uma fiscalização, só que propondo uma obrigação, só que só faz sentido propor uma obrigação se você, do outro lado, fiscaliza. Porque senão a lei é inócua, senão é só uma intenção, uma vontade, uma carta de boas intenções. Por outro lado, caso seja realizado o acompanhamento da implementação da norma, trataria-se de ir a estabelecimentos do setor extremamente capilarizados, porque são muitos os setores, espalhados por todos os municípios do estado, com seus consequentes custos. Negar que há um custo aqui é negar a própria realidade. Conforme relatado, a Secretaria de Fazenda apontou que essa proposição legislativa é nociva ao orçamento estadual, pois sua aprovação necessariamente acarretará na admissão de pessoal em momentos de calamidade financeira. Indicou também o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 15 e 16. Aliado a isso, a Constituição do Estado de Santa Catarina, através do artigo 32, estabelece o dever de harmonia entre os poderes estaduais, Ignorar o alerta afetuado pelo Executivo, no caso em tela, significa violar a harmonia entre os poderes, já que o Executivo nos alertou, falou do que terá que admitir, falou que não tem condições agora, e nós simplesmente corremos o risco de aqui ignorá-lo. Na delicada situação financeira que atravessa o Estado, a responsabilidade fiscal é prática de substancial importância. É dever dessa comissão a atenção especial para a garantia da sanidade financeira do Estado. E o projeto de lei em análise não atende aos comandos legais de probidade fiscal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com fundamento no artigo 73, inciso 6º. Eu voto pela rejeição do projeto de lei no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, por tudo que eu aqui relatei. Ou seja, existe um custo financeiro implícito, porque se não houver custo, não há fiscalização. Só há fiscalização se houver custos. Além disso, o projeto também ele não atendeu aos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal ao prever também fazer a previsão de custos para o erário público. Senhores deputados, há um relatório e voto do deputado José Milton Schaeffer e voto vice-deputado Sargento Lima e deputado Bruno de Souza. O voto vista do deputado Sargento Lima é acompanhando o relatório do deputado José Milton Schaeffer, mas, no entanto, ele solicita que seja também encaminhado às outras duas comissões. Pois bem, não é voto divergente. Então, se o relatório e voto do deputado José Milton Schaeffer for rejeitado por esta comissão, na sequência passa a ser discutido e votado o voto do deputado Bruno Souza, porque é divergente do voto do relator, contrariamente ao de Vossa Excelência. Mas para ser discutido e votado o voto do deputado Bruno, tem que ser rejeitado o voto do deputado José Milton Schaeffer. Então, por isso, eu pergunto se há mais discussão com relação ao voto do deputado José Milton Schaeffer. Não havendo quem queira discutir, é em votação.
Os senhores deputados concordam com o relatório e voto do deputado José Milton Schaeffer, permaneçam como se encontram. Aprovado, com um voto contrário do deputado Bruno e abstenção do deputado Marcos Vieira. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham, eu tenho 2 relatórios, 2 ofícios do Tribunal de Contas. Peço aos colegas que me dispensem de ler todas as páginas, todas as folhas. Mas do relatório ou dos ofícios? De todo o relatório, senhor presidente. Eu vou só ao relatório final, certo? É ofício 0641.2/2017, que encaminha o relatório de atividades, o relatório da auditoria interna número 196/2017, que segue acompanhado do disco compacto CD, com os processos licitatórios, contratos, termos aditivos, dispensas, inexigibilidade, bem como o relatório de diárias, balancetes contábeis, notas de empenho relativos ao 2º trimestre de 2017. Autor é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e a relatora, a deputada Luciane Carminati, no dia de hoje, sendo substituída pela minha pessoa. Eu vou, aqui atendendo à determinação do presidente desta comissão, com base no artigo 130 do Regimento Interno, fui designado para relatar o ofício. E o referido relatório apresenta informações que demonstram, por meio de textos, tabelas e gráficos, o desempenho das atividades do controle externo nos âmbitos estadual e municipal, das atividades e de relações institucionais. Eu vou aqui para o voto, senhor presidente. Depois de todas as atribuições, as contestações que foram feitas, no parecer final, ante o exposto, concluo que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a despeito das inconformidades ressalvadas neste parecer, cumpriu o que determina o artigo 4º, o inciso 4º do artigo 59 da Constituição do Estado, e recomendo que se encaminhe cópia deste parecer ao órgão para conhecimento, com aprovação com ressalvas, senhor presidente. Senhores deputados. Está, senhor presidente. O parecer ao ofício de número 0641.2/2017, de origem do Tribunal de Contas do Estado, relatada no dia de hoje, em nome da deputada Luciane Carminati, pelo deputado Fabiano da Luz, indica que deva ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recomendando que se encaminhe cópia deste àquele órgão para conhecimento, mas com ressalvas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente, só uma indagação, Deputado por curiosidade, essas ressalvas constam do relatório ou não? Constam. Solicito, peço então para encaminhar a cópia aos senhores deputados, se todos desejam. Deixamos a votação semana que vem, encaminhe cópia do relatório aos senhores deputados. O segundo, se Vossa Excelência tem que ler o parecer pelo menos final. Tem problema, senhor presidente. Parecer ao ofício 0715.3, que também encaminha relatório de atividades, relatório da auditoria interna 254, que segue acompanhado de disco compacto com os processos licitatórios, contratos, termos aditivos, dispensas, inexigibilidades e termos de rescisão, bem como relatório de diários, balancetes contábeis, notas de empenho, relativos ao 3º trimestre de 2017, também de autoria do Tribunal de Contas, e que aqui tem todos as ressalvas feitas pela assessoria da Casa, e também o parecer é pela aprovação com ressalvas e que se recomende que encaminhe cópia ao órgão para conhecimento. Senhores deputados, havendo concordância dos senhores deputados, deixamos para votar na semana que vem, solicitando à assessoria que encaminhe cópia do parecer ao ofício 715.3/2017, emitido pelo deputada Luciane Carminati, mas relatado no dia de hoje pelo eminente deputado Fabiano da Luz. Havendo concordância, semana que vem. Deputado Gerry Comper, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados,
Parecer ao projeto de lei número 0067.9/2019. Institui normas para abertura de conta bancária em campanhas solidárias que visem custear o tratamento de saúde de pessoas com insuficiência de recursos financeiros, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Fernando Krellen. Trata-se do projeto de lei que visa instituir normas objetivando tornar obrigatória a abertura de conta bancária para o depósito de valores a serem arrecadados em campanhas solidárias, que visem custear tratamento de saúde de pessoa hipossuficientes financeiramente. A propositura recebeu emenda substitutiva global das folhas 13 e 14, de autoria da deputada Paulinha. Nosso voto. No âmbito desta comissão, procedo à análise quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários e adequação às peças orçamentárias vigentes. Nesse sentido, entende que a propositura em apreço não interfere nos aspectos financeiros ou orçamentários do Estado, uma vez que não faz qualquer aumento de despesa pública, tampouco qualquer renúncia de receita e, por conseguinte, não comprometerá o orçamento estadual. Ante ao contido do inciso 2º, combinado com o artigo 211, inciso 7º do regimento interno desta Casa, voto pela aprovação do projeto de lei número 0067.9/2019, na forma de emenda substitutiva global das folhas 13 e 14. Senhor presidente, é um projeto muito importante do deputado Fernando Krellen, e parabenizo você por esse projeto, deputado. É pela aprovação, o parecer e voto ao projeto de lei de número 0067.9/2019, que institui normas para a abertura de conta bancária em campanhas solidárias que visem custear o tratamento de saúde de pessoas com insuficiência de recursos financeiros no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Fernando Krellen e o deputado Gerri, relator do presente projeto de lei, emite seu relatório e voto pela aprovação na forma da emenda substitutiva global constante de folhas 13 e 14. Em discussão, com a palavra do deputado Sargento Lima. Deputado Fernando Krellen, parabéns. Nós tivemos uma situação que nos envolveu, né? Infelizmente, na nossa cidade. Muitas pessoas, né? A minha esposa se engajou naquele movimento ali, por uma questão de ética, até para proteger a imagem daquele que seria o beneficiado. Não vamos citar ali, né, todas as partes envolvidas ali, e isso era necessário que acontecesse. Parabéns pela iniciativa. Nós nos empenhamos, né? Eu sei que de forma pessoal também várias personalidades, várias pessoas, né, da nossa cidade se envolveu, e a quantidade de recursos que foram capitaneados naquela situação que envolvia aquela pobre criança ali, e realmente agora a gente consegue dar um rumo, né? A gente consegue, através aí da sua proposta, que é muito inteligente, muito útil. Eu tenho absoluta certeza que vai sanar, sabe, esse tipo de acontecimento aí que desestimula o voluntariado, desestimula a caridade, né, e tendo em vista os mal intencionados que eu utilizo de forma indevida. Parabéns, deputado Fernando. Deputado Bruno, com a palavra. Eu quero vistas, presidente. Deputado Fernando Krellen, Vossa Excelência, com a palavra, mas já concedendo Eu declino vista da minha ao deputado palavra, Bruno. senhor presidente. Eu prefiro quando tiver a devolução das vistas. Vista em gabinete, deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem os projetos, solicitou vista. Eu só tenho vistas, presidente. Aqui. Eu só faço vistas, não faço relatórios. Vamos ao primeiro, o 055.5/2017, em que é autor o deputado João Amin, que dispõe sobre a proibição da utilização de animais para desenvolvimentos, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, medicamentos, perfumes e seus componentes. Também tem visto o deputado José Milton Schaefer, o relator da matéria, deputado Gerri. Como se manifesta, deputado Zé Milton? Faz a devolução sem manifestação. Deputado Bruno. Bom, presidente, vou ler o meu relatório. Cumpre ressaltar que por início, que embora a justificativa do projeto em discussão se refira com maior ênfase à utilização de animais para teste de produtos cosméticos, nota-se pela leitura do artigo 1º que seu escopo é mais amplo
atingindo cosméticos, produtos de higiene pessoal, medicamentos, perfumes e seus componentes. O presente pedido parte, portanto, dessa premissa. A. Alteração de receita ou despesa pública. A partir da documentação presente no projeto, vislumbra-se a perspectiva de que a atividade dos setores impactados por sua aplicação será afetada. Todavia, não há qualquer fundamento ou dado referente aos atores envolvidos. Nesse sentido, a matéria tramita, por assim dizer, no escuro, sem que se conheça o mínimo para ponderar sobre receita ou despesa pública impactada. Não há nada aqui, não há nenhuma previsão. Impactação em atividade financeira por recursos públicos. No presente momento, o projeto em discussão não traz dados sobre quaisquer e quantos são os laboratórios afetados pela medida em momento. Chegou ao conhecimento desse deputado a existência do Centro de Inovação e Ensinos Pré-Clínicos, instituição que é descrita oficialmente da seguinte forma: financiada pelo governo federal, representado pelo Ministério da Saúde, Ministro da Ciência e Tecnologia e FINEP, e Governo do Estado de Santa Catarina, representado pela FAPESC. E o CIEMP foi concebido para atuar em acordo com as exigências dos órgãos reguladores nacionais e internacionais, contribuindo para reverter o atual cenário da indústria farmacêutica nacional e inserir o Brasil dentre os países capazes de desenvolver e, quem sabe, exportar medicamentos em um futuro não muito distante. Um exemplo de sua atuação pode ser mencionado quando da discussão sobre a substância fosfoetilamina sintética. Ficou bem conhecida esses tempos, é conhecida como pílula do câncer, em 2016, conforme informação veiculada pelo Diário Catarinense. No estudo sobre a fosfoetilamina, o CIEMP vai ser responsável pelos estudos pré-clínicos, tanto com células in vitro quanto em roedores com câncer. Tais atividades envolvem recursos advindos do Estado e passíveis de compilação pela Secretaria da Fazenda do Estado, fazendo com que a discussão do projeto possa ocorrer com mais propriedade. Requer-se, nesse sentido, a realização de licença externa ao governo do Estado e, por meio desse, à Secretaria do Estado da Fazenda, com o fito de obter esclarecimentos acerca dos laboratórios afetados pelo projeto em discussão, especialmente quanto à instalação existente no Estado. Nós temos aqui, eu vou ressaltar, nós temos um projeto do governo federal com o governo estadual, com uma arrecadação proveniente do setor e recursos mobilizados atualmente para sua fiscalização. Novamente, eu peço, então, a diligência... Peço diligência externa para a Secretaria da Fazenda. Senhores deputados, o voto do deputado Bruno Souza pelo diligenciamento da matéria. Eu consulto o relator, deputado Gerry Comper, se concorda com o diligenciamento. Não sou o relator desse. Não sou eu, presidente. Vossa Excelência é o relator da matéria, no âmbito interno desta comissão. É o projeto de lei o 0055.5/2017. Do João Amin. Do deputado João Amin, Vossa Excelência é relator e opinou pela aprovação da matéria. É pela aprovação, presidente. Sim, mas o deputado Bruno Souza tem um voto de vista que é pelo diligenciamento da matéria. Certo. Não é pela rejeição do seu relatório e voto. Tá bom, concordo com o deputado Bruno. Senhores deputados, havendo concordância do relator, coloco em votação a solicitação de diligenciamento do deputado Bruno Souza. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência tem ainda também mais dois projetos. O PL 0159.1/2019, em que é autor o deputado Márcio Machado e Sargento Lima, que adiciona o parágrafo 9º ao artigo 23 da Lei 16.673, de 2015, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ANESC, estabelece outras providências, como se manifesta Vossa Excelência. Presidente, poucos projetos eu li e me aprofundei tanto quanto esse, e com muita certeza eu faço o voto que eu vou fazer aqui. E, novamente, no parlamento muitas vezes a gente aprova e vota pelas intenções, e as intenções são belíssimas nesse caso, mas eu sou muito preocupado em relação aos resultados que esse projeto pode trazer. Então, com todo respeito aos proponentes que aqui estão, mas eu vou fazer a leitura da minha sucinta redação. A proposta limita a atuação das agências de regulação de serviços públicos de Santa Catarina na atividade de revisão tarifária dos serviços de esgoto. Em que pese a boa intenção dos deputados autores, entendo que a proposta não pode prosperar. Essa comissão deve manifestar-se acerca de arrecadação, além dos aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição que importem aumento ou diminuição de receita. Destaca-se, inicialmente, que o projeto parte de uma premissa equivocada.
a de que o custo para tratar 1 litro de água seria idêntico ao custo de tratamento de 1 litro de esgoto. O projeto ele quer limitar em 70% o valor da tarifa de esgoto ao valor da tarifa de água. Ou seja, é uma tarifa equivocada. Tratar 1 litro de esgoto é muito mais caro do que tratar 1 litro de água. Nesse sentido, além do fundamento jurídico exposto abaixo, tem-se verdadeira barreira de ordem lógica aqui também. O que se propõe a regulamentar trata-se de atividade da ARESC para ponderar entre sustentabilidade financeira da concessão e a modicidade da tarifa, conforme, atenção, Lei Federal 11.445/2007, Lei do Saneamento Básico. Essa lei também define como competência da entidade reguladora e apenas da entidade reguladora, neste caso a ARESC, os regimes de ajuste e revisão das tarifas. Não é uma interpretação tácita aqui, não é uma interpretação, não está aberto. É literal aqui, a lei é literal. Nós vamos ignorar a lei aqui, se nós fizermos o contrário disso. A lei ela é clara, essa competência é da ARESC, é uma lei federal, está literalmente exposta lá. Adiante, o artigo 38, parágrafo 1º, da citada lei, reafirma a competência das entidades reguladoras para a definição dos critérios de revisão tarifárias. Ora, é evidente que a regulamentação federal entregou ao regulador, e somente ao regulador, o poder de definição, reajuste e revisão da tarifa, de forma que a limitação dessa atividade pode comprometer a saúde financeira das concessões. Adotando uma hipótese, imaginemos que a proposta fosse aprovada de maneira que se contra. A agência reguladora, por força do artigo 5º da lei que se busca alterar, estaria obrigada a manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, assim como limitar as tarifas de água e esgoto a 70% do valor cobrado pelo serviço de água. As duas premissas elas são excludentes. É impossível a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato com a redução arbitrária de 30% no valor da contraprestação de um serviço. Ou a tarifa de água sobe, que é a tarifa que não está sendo mexida, ou o contrato se desequilibra. O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com ação civil pública perante a primeira vara da Fazenda, pleiteando a redução do percentual cobrado pela Casan a título de taxa de água e esgoto ao patamar de 80%. O Ministério Público fez um pleito muito parecido com o que pretende a lei, cabendo aqui citar acórdão de improcedência que foi provido. O esperto foi conclusivo ao afirmar que o valor de 80% sobre o consumo de água é suficiente para manter o sistema de tratamento de esgoto em equilíbrio financeiro devido ao fato desse sistema ser, em média, superior a 1,5 vezes aos custos do sistema de tratamento de água. Afirmou o perito ainda que a proporção de custos entre água e esgoto é de 153%. Isso é, cada metro cúbico de água coletado e tratado custa, em média, 1,13 a mais quando comparado ao custo do metro cúbico de água. Dessa maneira, não há como falar em redução da tarifa de água e esgoto sem aumentar a tarifa de água. Nesse sentido, eu voto pela rejeição do projeto de lei número 159.1/2019, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, conforme artigo 144, parágrafo 2º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senhores deputados, o deputado Bruno emite voto vista pela rejeição da matéria. No entanto, este deputado é o relator aqui no âmbito interno desta comissão e o meu voto foi pela aprovação da matéria. Eu vou manter o meu voto, mas abro discussão. Até porque, para prosperar o voto vice-deputado Bruno, tem que ser rejeitado o relatório e voto deste deputado. Abro discussão. Deputado Márcio Machado. Bom dia a todos, presidente. Cumprimento em seu nome todos os demais colegas deputados. Quem se faz presente aqui no plenarinho, na sala das comissões, quem nos assiste nos canais respectivos. Só para a gente ter uma noção, o governo anunciou ontem, com a economia de 13 milhões alcançadas pela Casan, e isso postado aqui pelo governador do estado de Santa Catarina, a partir da revisão dos contratos. Nós temos aqui embasado no projeto, me permita, presidente, que tudo que você consome de água, 80% é para o esgoto. Todas as tarifas de Santa Catarina, pela Casan, é 100%. Em todos os municípios. Existe um decreto que determina até 100%, mas a ganância, pelos lucros, pelos milhões, determinam que seja 100%. 100%. Então, diante dos estudos realizados, não pelo Márcio Machado, mas sim estudos
que aqui está no nosso parecer, nossa justificativa, perdão, senhor presidente, pela aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas diz o seguinte, que o coeficiente de despejo calcula-se aproximadamente 80% da água consumida. Então, por que o cidadão catarinense tem que pagar 100%? Sendo que uma vez essa casa, autorizou a ARESC, a agência reguladora, de determinar as tarifas. Agora, quem está determinando por incompetência, ou má fé, não sei, nós estamos determinando em 80%. É justo ao cidadão. E aqui, senhor presidente, só para que a gente possa ter o entendimento e os pares possam compreender um pouco mais, a Casan, no ano de 2018, fechou com um lucro de 109,5 milhões de reais. Fazendo uma análise rápida aqui, achei no site da própria Casan, para não me alongar, senhor presidente, de 2015 a 2018 já somam 1 bilhão 31 milhões de reais. Então, o que nós estamos solicitando é apenas a redução do lucro para beneficiar a grande comunidade. É isso que nós estamos solicitando. Então, eu peço à Vênia que a gente derrube o voto de vistas com todo o respeito do vereador Bruno Souza. Deputado, perdão. E, uma vez vereador, né? Sem vereador, né? Mas lutei muito para chegar aqui. Né? Lutei bastante. A recíproca é verdadeira. Tenha certeza disso. E peço a derrubada, então, do deputado Bruno e que a gente siga o relator do eminente deputado, nosso presidente. Também autor da matéria, o eminente deputado Sargento Lima. Vossa Excelência quer se manifestar? Okay. Senhor deputado, ainda em discussão, deputado José Milton Schaefer. Presidente, esse é um tema muito caro e muito importante está sendo debatido aqui. É algo que passa desapercebido. Que, aliás, às vezes as agências reguladoras no Brasil deixam muito a desejar, porque na maioria dos caminhos elas acabam absorvendo mais a defesa das concessionárias do que do contribuinte pelo qual elas foram criadas, né? De maneira geral, aí a gente pode observar isso. Apesar de que a ARESC é uma agência que presta um serviço relevante aqui no estado de Santa Catarina, houve uma compactação e merece o nosso reconhecimento pelo serviço que vem prestando. Essa questão do tratamento do esgoto e da água é um tema muito interessante, realmente um verdadeiro mistério, né? Em algumas cidades é 100% do valor da água, na cidade ao lado é 70%. Recentemente, a cidade de Araranguá, ali no sul do estado, começou a cobrar a tarifa de esgoto. Lá é SAMAI, 60%. Sombrio, nós tiramos da Casan e abrimos o SAMAI. Nós temos 50% da cidade com esgoto, 70%. A cidade hoje eu não conheço a contabilidade mais do SAMAI de Sombrio, mas de Araranguá eu conheço. Eles têm uma lucratividade média na cidade de Araranguá, eles têm hoje recursos aplicados, mas o lucro deles chega a 4, 5 milhões que eles reinvestem em esgoto, em tratamento de água, com recursos próprios daquele SAMAI. É uma referência. Então, a questão do tratamento, às vezes pensa, o tratamento de esgoto é realmente muito mais caro, parece algo muito complexo. Na verdade, dependendo do projeto, não é. É mais barato do que tratar água. Né? Porque o esgoto, você traz a água para Florianópolis, nós trouxemos de longe. O esgoto é tratado aqui, nos pontos. Né? E a grande maioria do custo é energia. Porque é biológico, na maioria dos sistemas é biológico. Você vai a cidades, é biológico, não tem um custo tão grande. O maior é o recalque para chegar até as estações de tratamento. Eu não fiz estudo técnico sobre isso, mas dependendo da situação, ele realmente é mais barato. E é um tema para ser discutido. Essa lei, eu acho que ela vai proporcionar esse debate. Eu acho que ela deve seguir tramitando, é um debate que não sei se o caminho é por lei para se tratar isso, porque pode ter cidade que vai ser diferenciado. Mas que existe, às vezes, um faturamento grande nessas concessões.
né? Tanto é que cada vez que se lança um edital, dá um grande número de empresas interessadas, que eu acho que é bom também a iniciativa privada chegar. Mas é bom que se tenha um sistema de regulação. Só queria trazer essa contribuição, que acompanhei bastante o debate lá na cidade de Araranguá recentemente, e que trazer essa contribuição, eu acho que é um tema que tem que continuar debatendo. Talvez não tenho preparado aqui para formular algo na questão do custo, e se é por lei que nós vamos fazer isso. Mas que tem que ter um critério mais claro, mais transparente com a sociedade, sim. E que eu acho que 100%, como a maioria das cidades, eu acho que ali nós estamos realmente explorando a comunidade. Né? Na visão que eu tenho da gestão da cidade de Sombrio e de Araranguá, que eu acompanho bastante perto. Não sei se o caminho vai ser por lei, mas eu acho que é um tema que nós temos que discutir aqui, porque em alguns lugares a gente vê a sociedade sendo explorada de maneira bastante gritante. Senhores deputados, o meu voto é pela aprovação da matéria e baseado, sobretudo, nas informações vindas dos municípios, que o percentual é bem mais baixo, abaixo de 70% na maioria delas, né? E também em cima da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E que fala que é o órgão realmente. Então, é baseado nisso que foi emitido o meu parecer e é pela aprovação da matéria. Então, mantenho o meu parecer e voto. Senhores deputados, não havendo deputado Bruno com a palavra. Eu só quero fazer uma ressalva que foi dito aqui que o Estado entregou essa competência à Aresc. Não foi o Estado, foi uma lei federal. E me impressiona que exista uma lei federal que ela é literal, que ela fala que a competência é da Aresc e a gente vá de frente a isso. A gente vai simplesmente ignorar que existe uma lei federal que ela não é nem interpretativa, ela é literal. Está ali, a competência da Aresc. É a lei federal que deu essa competência. E eu acredito que como deputados, a gente tem, como o deputado José Milton, ele sugeriu, nós temos ferramentas, podemos fazer o debate, mas não se faz debate através de leis apenas, né? A gente pode propor audiência pública, não foi proposto nenhuma audiência pública sobre isso. A gente pode chamar aqui para falar, a Aresc dar explicações, a gente pode convocá-los aqui, a gente pode fazer diversas coisas. A gente está partindo direto para um ponto, para uma lei que não é competência nossa, como a lei federal já fala, a gente vai fingir que essa lei federal não existe agora, e a gente está fazendo algo que, obviamente, vai afetar o equilíbrio financeiro de um contrato e que vai ter consequências. Né? A gente não vai conseguir o resultado, a gente vai ter consequência e ainda vai ter ignorado uma lei federal que é clara. E deputado Márcio, não é crime a empresa pública conseguir também ter lucros, ela vai reinvestir isso no futuro. O lucro em si, por si, não é o mal. A Casan, ela altera anos de prejuízo com anos de lucro. Ela usa as suas reservas de lucros para justamente fazer os investimentos, quero pensar que é para fazer os investimentos nos anos vindouros. E eu não sou especialista também em saneamento, acho que nenhum dos deputados aqui mas acredito também que a diferença de custos entre um município e outro deve-se também a diversos fatores que a gente pode estar ignorando aqui, né? Imagino que a própria estrutura geográfica, geológica das cidades influencia muito nisso, mas até seria um bom tempo para a gente fazer uma audiência pública e perguntar os porquês desses motivos, né? Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, às vezes a gente imagina algumas coisas que, conforme o deputado Bruno aqui coloca, são puras e simples, né? Mas eu vou pegar um gancho aqui do deputado Milton Schaefer. A agência reguladora nem sempre cumpre aquilo que deveria. Para quem vive nos municípios, para quem administra os municípios, a briga com a Casan, ela é enorme. Porque se você pegar esse lucro que a Casan tem, o lucro que cada município gera em torno da água, a Casan falha, e é verdade, ela falha na troca das redes de distribuição de água. E é comum você ver água correndo nas ruas e máquina abrindo, cortando asfalto, calçamento, estradas. Falha no sistema de tratamento, que muitas vezes precisa uma nova estação e a Casan vai rolando e vai levando e vai empurrando. E também falha no sistema de saneamento. E aqui, me desculpe e perdoe o linguajar, mas às vezes é só no pau para fazer a Casan cumprir com as obrigações dentro do município. E aí vem os lucros que a empresa tem. E, além do mais, as empresas privadas ficam em cima nos municípios para querer que os municípios cortem contrato com a Casan e privatizem, porque eles estão de olho no lucro que se gera em torno da água.
E é muito lucro. Então, se não houver por parte também da Assembleia um aperto no cinto, um arroxo, para que a gente possa ter leis que protegem um pouco o consumidor e que exigem um pouco das empresas, vai se gerar muito mais lucro e o povo vai passar muito mais necessidade e mais sede. Por isso que eu concordo com o projeto do deputado Márcio, do deputado Sargento Lima, que nós temos que fazer a nossa parte, presidente. Senhores deputados, quero aqui fazer um contraponto à fala do deputado Bruno Souza, vou me permitir. Deputado Bruno, as agências reguladoras são criadas sob a égide de lei federal, é verdade, né? Mas a sua Constituição é por lei estadual. Por lei estadual. Diferentemente da política energética nacional, o valor das tarifas é verticalizada, né? É fixada pelo governo federal, o Ministério de Minas e Energias, e ela vai descendo os escalões, o que não acontece com água e esgoto. De qualquer forma, a Aresc, ela tem a sua competência limitada. Por que eu entendo ser limitada e vou justificar a Vossa Excelência? Quando a Assembleia observar que há exorbitância nas suas competências, ela pode intervir como está intervindo. Fazendo o comparativo das tarifas cobradas pelos municípios e daquilo que é estipulado pela Associação Brasileira de Novas Técnicas. Então, no meu entendimento, o projeto de lei é pertinente porque a Assembleia está entendendo que há exorbitância de competência, ou seja, exageradamente está penalizando o consumidor com tarifa alta igualitária da mesma forma com d'água. Então, por isso que o meu relatório é pela aprovação da matéria, né? Deputado José Milton Schaeffer, ainda para completar, Vossa Excelência. De maneira bem objetiva e também como ex-presidente da FECAM, é só alertar que nós temos também a ARES, que é uma agência reguladora de saneamento dos municípios, e que já tem alguns municípios também criando agências municipais de regulação. Então, não sei se o projeto, de repente, para frente, ele contempla isso ou não, mas é algo que tem que ser pensado. A ARES, hoje, ela é responsável por também em muitos municípios. E tem alguns municípios que estão criando agências próprias, municípios grandes aí, que justifica, só para acrescentar aqui ao debate. Aqui. Senhores deputados, deputado Ismael dos Santos. Só para complementar, por favor. Eu entendo a preocupação do deputado Bruno e, de fato, o projeto é uma ferramenta. Há outras ferramentas e concordo com o debate. Mas concordo também, e vou votar com o deputado Márcio, até pela experiência que temos em Blumenau, foi a primeira municipalização que tivemos de água no estado de Santa Catarina, foi Blumenau, o primeiro SAMAI foi Blumenau. E não há dúvida, quer em nível de estado, quer em nível de município, hoje tratamento de água e esgoto é a galinha de ovos de ouro. Qualquer administração pública, a galinha de ovos de ouro chama-se tratamento de água e esgoto. Então, por tudo isso, acho que essa casa precisa dar, sim, a sua parcela de fiscalização e de intervenção, e o projeto vem em boa hora. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação para ser voto do deputado Marcos Vieira, que é pela aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado e deputado Sargento Lima, que é o PL 0159.1/2019. Senhores deputados, com cópia permaneça como se encontra, aprovado com voto contrário do deputado Bruno Souza. Também, Vossa Excelência, tem o PL 0053.3/2019, em que é autor o deputado Laércio Schuster, que revoga a Lei 15.596 de 2011, que dispõe sobre a alienação de participação acionária minoritária da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casan e estabelece outras providências, como se manifesta Vossa Excelência. Eu devolvo sem manifestação. A devolução sem manifestação. Este deputado, no âmbito interno desta comissão, é o relator da matéria. E o meu voto, senhores deputados, como já é do conhecimento de Vossas Excelências, o meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputado Fabiano da Luz. Vista em mesa, só para dar uma olhadinha. Esse projeto havia sido dado vista semana passada, mas Vossa Excelência tem vista em mesa. Deputado Sargento Lima. Senhores, a gente não tem deputada hoje aqui, então senhores, né? Resumo do projeto de lei
256.1 de 2019, que altera o artigo 154 do anexo 4º da Lei Complementar número 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão administrativa pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências de autoria do Governo do Estado. Foram feitas essas considerações iniciais. Percebe que a alteração do prazo para encerramento orçamentário e contábil das unidades orçamentárias e gestoras extintas em decorrência da Lei Complementar número 741 de 2019 encontre-se devidamente justificada e em conformidade com os parâmetros de juridicidade exigíveis à espécie. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi admitido e aprovado por unanimidade. E como vota? Da análise da proposição, há de observar-se a preceito inciso 2º do artigo 73, combinado com o inciso 2º do artigo 144 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposição que impõe o aumento ou diminuição de receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação do Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, e a Lei Orçamentária Anual, na LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Dito isso, por vislumbrar a conformação da proposição governamental ao gênero legislação orçamentária, PPA, LOA, LDO e LOA, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade material da continuidade regimental, tramitação do projeto da Lei Complementar número 0256.1 de 2019, nos termos da emenda substitutiva global das folhas 19 e 20, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, reservada a análise de mérito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para tanto, especialmente designadas nas folhas 2 pelo primeiro secretário da mesa. Pela admissão. Senhores deputados, deputado Sargento Lima, emite seu relatório e voto pela aprovação ao projeto de lei o 0256.1/2019, de autoria do Governo do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontrou aprovado. Vossa Excelência ainda tem um PL... Não, o 0321 já foi, do deputado Kennedy Nunes. Já foi. Senhores deputados, o deputado Sargento, o deputado Fabiano da Luz faz a devolução do voto visto em mesa, da solicitação de vista em mesa ao PL 0053.3/2019, em que é autor o deputado Laércio Suster. O relatório e voto do deputado Marcos Vieira pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontra aprovado. Senhores deputados, não há mais matéria para deliberar. Coloca a palavra livre. Não havendo, encerro a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado, tenham um bom dia, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado.